Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Mais um dia começando nas imagens aceleradas que abrem o meio-dia Paraná. É a quarta-feira dando as caras em Londrina. Temperaturas caíram bastante em todo o estado. Subiram muito pouco ao longo da manhã. Agora apenas 12 graus. Seja muito bem-vindo ao meio-dia Paraná, que gira a nossa cidade, que está de olho nos principais assuntos também do estado. Convido já a Mônica Dal para dar o primeiro destaque dessa edição. Muito boa quarta-feira para você. Obrigada, Alberto. Uma boa quarta-feira para você, um ótimo dia frio para todos que estão conosco. O nosso destaque é direto aqui do Lago Igapó 2, isso porque tem novidade nessa cabine inglesa que fica aqui no Lago Igapó. Muitas pessoas estão vendo barulhos de obra por aqui, há também um trabalhador aqui realizando um trabalho neste local e a gente vai contar no Meio-Dia Paraná o que vai acontecer com essa cabine. Então a gente, claro, convida a todos a continuar conosco para entender o que está acontecendo aqui com essa cabine e também vamos falar um pouco mais sobre esse símbolo aqui da nossa cidade, Alberto. Muito frio por aí, Mônica? Tá frio sim, Alberto. Graças a Deus acabou de sair um sol aqui agora, um pouco antes da gente entrar ao vivo, e aí deu uma aliviada, porque bem perto do lago a gente sente um frio muito maior. Mas mesmo assim tem algumas pessoas caminhando aqui no lago, fazendo seus exercícios na hora do almoço. Muita gente aproveitando esse solzinho que acabou de sair para poder combater esse frio que está conosco desde a madrugada. Aí a Mônica ao vivo do Igapó 1, já com as mãos ali, inclusive uma das mãos na blusa, porque o vento tá gelado nesse comecinho de tarde, nesse finalzinho de manhã. O Meio-Dia Paraná de hoje destaca também o posicionamento de entidades como a Associação Comercial e a Associação de Bares em relação ao projeto que pretende anistiar as multas aplicadas por irregularidades nas medidas preventivas da pandemia. Ao vivo, você terá essas informações. O Meio-Dia Paraná vai trazer ainda as investigações de 12 casos suspeitos de varíola dos macacos em Londrina. Um acidente que bloqueou parte do contorno de Ibiporã. Um caminhão tombou durante a madrugada. Os cuidados para não cair em golpes em meio às pesquisas do Censo 2022. E os gols de Londrina e Cruzeiro. O Tubarão saiu à frente do placar, mas acabou perdendo de virada com gol no finalzinho do jogo. Também teve confusão ali no encerramento da partida. Já já, as explicações para você. Tem ainda novo levantamento do Selfie Paraná, mostrando as causas, os assuntos que os londrinenses mais valorizam e batalham. Muito bom estar contigo. É o nosso Meio-Dia Paraná, que está apenas começando. Agora, 11 horas, 49 minutos. Relógio virou, agora já 11h50 e vamos juntos até a 1h05 da tarde. É o seu horário de almoço com muita informação aqui na nossa RPC. Um caminhão tombou durante a noite, no comecinho da madrugada, ali na PR 862, que é o contorno de Ibiporã. Hoje pela manhã ainda tínhamos interdição parcial nesse trecho ali que é muito usado de quem vai para Londrina até Cornélio Procópio, Jacarezinho ou mesmo para o interior de São Paulo. Mônica, em que ponto da rodovia foi esse acidente e como esse caminhão acabou tombando? Sim, Alberto, foi em um trecho de muito movimento, até um pouco perto ali do Ceasa, né, aqui de Londrina, mas foi em uma rodovia estadual, na PR 862, em Ibiporã. Esse motorista, ele veio do interior de São Paulo, estava com uma carga grande, que parece um cascalho. Ele não soube explicar muito bem ali, porque, claro, estava ainda bastante nervoso, se recuperando de alguns ferimentos, mas toda essa carga ficou espalhada por aquele trecho ali da rodovia. Equipes da Econorte fizeram um atendimento ainda na madrugada, há alguns trechos, claro, que ainda são atendidos pelas concessionárias, e foram eles também que fizeram a sinalização
para informar os motoristas que estavam passando ali por aquele trecho de que um acidente estava à frente. Então, alguns cones foram colocados e por pelo menos ali uns 600 metros a gente poderia ter, a gente tinha na verdade meia pista. Eu conversei agora há pouco também com a família desse motorista e eles disseram que parte da rodovia ainda está com o caminhão por lá, isso porque é um trabalho muito complicado de retirada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, logo que eles foram acionados para fazer os atendimentos, esse motorista estava com alguns ferimentos, principalmente nas pernas, né, por conta da força desse impacto, já que o caminhão acabou tombando. Ele foi levado para o Hospital Cristo Rei em Biporã, teve todos os cuidados ali e o estado dele é considerado bom, tanto que a gente encontrou ele de manhã lá perto do caminhão, fazendo, claro, principalmente a segurança, aguardando a empresa que ele trabalha fazer a retirada. Ali na pista, o que ficou complicado? Claro, um grande veículo como esse tombado, houve estragos por ali, mas quando o acidente aconteceu, óleo também vazou na pista. Então, por isso que os motoristas, quem passava por ali, precisavam ter cuidado, principalmente naquele ponto que nós estávamos. Esse motorista, ele veio do interior de São Paulo, iria entregar essa carga na cidade de Biporã, estava muito abalado, até mesmo sem contato com a família ainda, porque o celular dele quebrou durante esse acidente. Nós ali também demos uma ajuda para ele ter contato com a família e agora, até este momento, ele aguarda então a retirada deste caminhão. A gente reforça então que é no quilômetro 3 da PR-862 em Ibiporã, que esse caminhão está tombado e quem passar por lá vai ter que tomar bastante cuidado e reduzir a velocidade, claro, para não atingir esse caminhão. Alberto. Obrigado, Mônica. Daqui a pouco tem mais informações da Mônica, que durante a manhã, claro, estava de olho aí nos assuntos mais importantes dessa quarta-feira. Ainda no trânsito, o passageiro de um carro morreu em um acidente na BR-376 em Palmeira. É o caminho de muita gente que segue do norte do Paraná para Curitiba. No carro estavam 5 pessoas e, pelas informações da Polícia Rodoviária Federal, uma delas, no banco de passageiros, sem cinto de segurança, foi arremessada para fora do carro e morreu. O acidente foi por volta das 4 da madrugada na BR-376, entre Curitiba e Ponta Grossa, na região da Colônia Vitimarsum, em Palmeira. Ainda, segundo a PRF, o carro saiu da pista, capotou várias vezes e foi parar no canteiro central. As outras 4 pessoas que estavam no carro não se feriram, mas o motorista foi preso porque o teste do bafômetro comprovou que ele estava dirigindo após consumir bebidas alcoólicas. O motorista foi levado para a delegacia de Palmeira e o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o IML de Ponta Grossa. Foi preso mais um investigado na Operação Modo Avião, que ontem cumpriu mandados numa investigação da Polícia Federal e da Receita Federal que apuram um esquema milionário de contrabando. Além do homem preso em Londrina, outro foi detido em Foz do Iguaçu. A prisão foi na fronteira, mas o investigado era morador de Londrina. A Polícia Federal está analisando tudo o que foi apreendido na operação de ontem. Segundo a APF, as pessoas investigadas importavam ilegalmente produtos eletrônicos e adquiriam diversos bens, imóveis de alto padrão, veículos caros para lavagem de dinheiro. Entidades de combate ao contrabando aprovaram a operação por considerar que esse tipo de crime traz prejuízos enormes à economia e ao próprio mercado de trabalho do nosso país. Perde, primeiro, os governos que não arrecadam impostos, não percebem este valor tributário que vem para os caixas dos governos, que pode ser aplicado em educação, saúde e infraestrutura. Perdem os comerciantes legalmente estabelecidos, que não conseguem manter seus negócios, não conseguem empregar as pessoas que estão vivendo nestas cidades, causando desemprego e, por isso, diminuindo a renda local. E também perdem os consumidores, que acabam consumindo, muitas vezes, produtos que não se sabe a origem, se for produto de consumo humano, com riscos à saúde, e se for produtos eletrônicos, como identificamos em situações anteriores, produtos até com espiões e portas abertas para ataques cibernéticos. Essa operação que ocorreu ontem num setor que já foi alvo, inclusive, de uma grande fiscalização há 15 anos. Muita gente, claro,
vai se lembrar dessas imagens aqui. Daquela vez foi uma situação muito mais tensa. Agora, essa fiscalização ocorreu de uma forma bem mais tranquila. A Vanessa Navarro também participa ao vivo aqui do nosso Meio Dia Paraná, até porque ela, participamos dessa cobertura lá em 2007 e resgatamos agora algumas dessas informações. Vanessa, seja bem-vinda. Bom dia para você. Obrigada, bom dia para você, Alberto, bom dia a todos. Pois é, aquela operação, a exemplo dessa ocorrida ontem, foi bastante grande, de grande proporção, envolveu mais de 300 agentes da Polícia Federal e também da Receita Federal. Operação que foi chamada, na época, de Capitão Gancho, em alusão justamente a um dos crimes que eram alvo desse trabalho, que era o crime de pirataria, tanto que foi fechada na época uma fábrica de CDs e DVDs piratas. 3 pessoas foram presas e o outro local que foi alvo da operação foi justamente também o Camelódromo de Londrina. Lá foram recolhidas mercadorias nos mais de 300 boxes que havia à época. Hoje, inclusive, tem um pouco mais já do que isso. E no total foram recolhidos 2.500 produtos, avaliados em 3 milhões de reais. Esses produtos lotaram vários caminhões. E o que se seguiu a isso foi uma série de protestos que, inclusive, se tornaram violentos. Houve manifestações no terminal urbano de Londrina, no terminal central, com muito tumulto, houve enfrentamento com a polícia, houve uso de spray de pimenta, balas de borracha, bombas de efeito moral, várias pessoas realmente envolvidas ali naquele tumulto no terminal. Claro, olhares muito curiosos também de lojistas, ficaram bastante assustados na época, até porque os protestos também foram levados para o comércio. Os camelôs estavam indignados, não só com a ação da Receita e da Polícia Federal, mas diziam que havia uma campanha contra eles por parte do comércio. Então, eles também chegaram a invadir, na época, um shopping aqui no centro de Londrina. Funcionários tentavam ali defender as lojas e também houve um certo enfrentamento. E depois foram para a Associação Comercial de Londrina, onde houve mais quebra-quebra. Então foram horas, dias de muitos protestos dos camelôs que reagiram então a essas apreensões, A gente até tentou resgatar o que aconteceu depois com as pessoas que tiveram essas mercadorias apreendidas, mas não tivemos retorno. Na época, o que a prefeitura fez, inclusive, para intervir, tentar colocar ali um ponto final a essas manifestações, foi oferecer linhas de crédito, financiamentos, para que os lojistas do camelódromo pudessem recompor os seus estoques, o que também foi uma medida polêmica na época, Alberto? Então, na verdade, uma mega operação a exemplo dessa, lembrando, inclusive, que o camelódromo foi criado em 2003 e, na época, ele foi uma solução para tirar os ambulantes que estavam espalhados pelas ruas, mas depois, aos poucos, eles foram andando com as próprias pernas e esses negócios se tornaram bastante rentáveis. Hoje, um box no Camelódromo de Londrina tem um valor bastante alto para ser comprado ou alugado, São valores significativos, até porque é um empreendimento que ganhou um porte muito grande na nossa cidade. Eu agradeço a Vanessa aí nessa primeira participação. Em relação à operação de ontem, um policial federal comentava comigo que não houve confronto, não houve protestos, até porque o Serviço de Inteligência da PF e da Receita Federal, esse serviço monitorou por muito tempo e identificou realmente quem estava irregular de acordo com essa operação. Não foi feito aquele arrastão geral, aquela apreensão indistinta, mas sim determinadas pessoas. Tanto é que depois o camelódromo abriu normalmente e quem não tinha qualquer indício de irregularidade continuou trabalhando sem qualquer problema. Enfim, é uma investigação que terá desdobramentos, terá novas etapas, mas nesse primeiro momento está mirando especificamente as pessoas ali em que a operação identificou movimentações financeiras fora de qualquer proporcionalidade. Agora, meio-dia em ponto. Bandidos armados roubaram 700 bicicletas, além de pneus e aparelhos de ar-condicionado. Isso ocorreu em uma transportadora de Maringá. O assalto foi na segunda-feira, no início da noite. Os bandidos ficaram na transportadora durante 5 horas e encheram uma carreta com tudo que roubaram. Segundo a Polícia Militar, 10 homens armados se dividiram em 2 grupos. O primeiro chegou numa van e rendeu os funcionários, que foram amarrados e trancados dentro de um caminhão da empresa. O outro grupo, com 5 assaltantes, chegou numa carreta.
Eles desamarraram alguns funcionários para que carregassem a carreta com as mercadorias. De acordo com a Polícia Militar, foram levadas 700 bicicletas, 100 pneus, 30 aparelhos de ar-condicionado, chips de celulares e 2 carros de funcionários. Esse foi o primeiro cenário que nós encontramos. Hoje nós trabalhamos com as oitivas, vamos ouvir as pessoas que estavam no local, conversar com o gerente, os administradores dessa transportadora para a gente poder formar e tentar entender a dinâmica de como de fato aconteceu a situação lá. Por enquanto a polícia ainda não tem pistas dessa quadrilha. A princípio, sem suspeitos, nós localizamos um veículo desses que foi furtado numa cidade vizinha, ele já foi recolhido, está no pátio da delegacia, logo vai ser restituído ao proprietário. E agora a gente vai trabalhar tanto com essas testemunhas quanto com outros detalhes, levantamentos, com a perícia que vai ao local, para a gente tentar entender isso daí, o que aconteceu e identificar os autores. A empresa tem várias câmeras de segurança espalhadas pelos armazéns e também aqui do lado de fora. Mas, segundo a polícia, os ladrões levaram todo o sistema de monitoramento das câmeras, justamente para dificultar a identificação. As câmeras de segurança, quando existentes, as imagens, elas são uma ferramenta importante que auxiliam na investigação, mas elas não são a única fonte de prova, né? Nós temos outros elementos que podem colaborar nesse sentido, claro, dificulta um pouco, mas não inviabiliza a solução do caso. Na transportadora, o trabalho já foi retomado e a movimentação é grande. A segurança na empresa está reforçada. A transportadora FedEx agradeceu ao fato de que ninguém ficou ferido durante esse assalto e disse que está cooperando com as autoridades nas investigações. Trazer agora imagens ao vivo do centro da nossa bela Londrina. A Câmara de Vereadores aprovou projetos da Prefeitura que pedem autorização para contratar 400 professores para a educação física e a educação básica em geral. Esse projeto ainda vai passar por nova votação. O município tem pressa nessa aprovação para poder efetivamente abrir um novo concurso. O salário inicial será de cerca de R$ 4.000. O calendário prevê a publicação do edital para outubro, com as provas sendo aplicadas ainda este ano. Serão professores efetivos que irão trabalhar em 2023 em escolas e creches municipais de Londrina. A partir de 2023, até porque são contratos efetivos aí, até que a pessoa peça demissão ou efetivamente acabe se aposentando. Quarta-feira bem mais fria, a gente logo cedo aí percebeu esse vento gelado que continua ainda predominando mesmo com o sol tendo aparecido, mesmo nesse horário de almoço. E já tem telespectador participando aqui, mandando um recado, Márcio Camargo, falando que é uma delícia assistir ao Meio-Dia Paraná com esse friozinho debaixo do edredom, né? Porque na rua realmente está gelado, o vento está realmente cortante em alguns pontos da nossa cidade. Primeiro veio a chuva deu uma trégua e agora, mesmo quem mora no norte do Paraná, teve que se agasalhar nessa quarta-feira. As temperaturas caíram e bastante, foi assim ao longo de toda a madrugada e agora continua com temperatura ali relativamente baixa, 12 graus, o que não é tão comum para esse horário de almoço em Londrina. Giovana Machado, muito boa tarde para você. Como está o tempo agora aí fora e o que se esperar nos próximos dias? Alberto, bem agora o sol entrou aqui entre as nuvens e aí bateu um vento gelado, viu? Tá ficando assim por aqui. Boa tarde para você, uma boa quarta-feira para todo mundo que tá com a gente. A gente está na zona sul da cidade, na região da Gleba Palhano, então eu não tô num corredor de vento como tá a Moniquinha, por exemplo, que tá ali perto do Lago Igapó, né? Forma um corredor gelado de vento, então a situação tá um pouquinho melhor da que ela tá passando por aqui, viu? Mas o dia hoje tá bem indeciso, inclusive o nosso cinegrafista Ademir dos Santos estava brincando aqui que o sol está brincando de esconde-esconde. Estava dando trabalho aqui para ele ajustar a luz, justamente porque hora ele sai das nuvens, hora ele se esconde, e a hora que ele se esconde, o ventinho gelado pega realmente a gente. Inclusive o céu está bem nublado, tem algumas nuvens carregadas. Quando essas nuvens passam aqui por onde a gente está, dá para perceber até alguns pinguinhos de chuva caindo, mas não dá para a gente chamar de precipitação, não é uma chuva, justamente porque esse sistema, né, essa chuva que caiu aqui sobre Londrina ontem, ela está indo embora. Esse sistema está indo embora, está indo em direção ao litoral do Paraná, também ao litoral de São Paulo. Nós temos inclusive imagens gravadas hoje
hoje cedinho, no amanhecer desta quarta-feira, gravadas na nossa torre da sede da RPC pela nossa engenharia, e essas imagens aceleradas mostram o movimento dessas nuvens, né? Como essa chuva está indo embora, por consequência, as temperaturas ficam mais baixas, né? Por isso que desde cedinho a gente está sentindo esse vento mais gelado, as temperaturas estão caindo. Desde a tarde de ontem até hoje cedo, se a gente for comparar, caiu quase 10 graus. Nós temos uma tela mostrando um gráfico, né? Mostrando como que essas temperaturas foram caindo desde ontem à tarde por volta da 1h, quando Londrina estava marcando 18 graus. Às 10 horas da noite, essa temperatura caiu para 13 graus. Hoje, na madrugada, por volta das 2 horas da manhã, 12 graus. E às 7 horas, quando os termômetros marcaram aí a temperatura mais baixa registradas pelo Climatempo, foi em 9,6 graus aqui em Londrina. Cedinho, tinha bastante gente encapotada na rua, né? O pessoal estava preparado para essa frente fria que estava chegando, o pessoal estava avisado. O Alberto contou na previsão do tempo do Meio-Dia Paraná durante toda essa semana, falando que as temperaturas iriam baixar, então o pessoal estava bem agasalhado, inclusive tinha cachorrinho até de roupinha, né? A dona colocou a roupinha na cachorrinha preta, o nome dela, para que ela não pegasse esse vento gelado no passeio da manhã. Mas olha, estar preparado para esse frio não quer dizer que o pessoal gostou dessas temperaturas mais baixas, viu? A maioria do pessoal que a gente conversou não gostou, não. É time do calor. Olha só. Porque tá frio, a gente tem que se agasalhar. 3 blusas e 2 calças e meia. E mais um cachecol e mais a touca. Nossa, então tá bastante frio. Tá. É isso mesmo? 11 graus? 11 graus. Esperava esse frio todo ou não? Não esperava. Imagina uma carioca passando esse frio. Pra mim é muito pior, né? Ninguém curte. A gente ama Londrina, é uma cidade maravilhosa, mas essa época do ano a gente sofre um pouquinho. Teve que agasalhar bem ele também? Ah, sim, com certeza. Ela e eu, né? Muito frio? Muito frio, né? E que eu não gosto mesmo, eu não gosto de roupaiada, eu gosto de andar de roupa cavada. Mais tranquilo, uma roupa mais leve. É, roupa mais leve. Olha, eu tô com a Renata e com a Edna, viu? Também não sou do time do frio, não. Gosto quando ele passa bem rapidinho. Um dia tá ótimo, pode ir embora, frio. Volta esse calorzinho, essa temperatura amena, que é o que a maioria aí dos londrinenses também gosta, né? Mas dando um panorama do nosso estado, hoje, a parte norte, noroeste, a previsão é que não tenha chuva por aqui, justamente porque, como a gente comentou, esse sistema está indo embora. Já a parte da metade sul, pode ser que tenha aí algum registro de chuva, mas o fato é que esse sistema que provocou a chuva está indo embora e aí é por isso que todo o Paraná está com temperaturas mais baixas hoje. Aqui em Londrina, agora na hora do almoço, né, está um pouquinho mais quente do que as temperaturas registradas bem cedinho, mas a máxima prevista por aqui não deve passar dos 14 graus. Nós temos também uma entrevista com um meteorologista do CIMEPAR que deu esses detalhes do Paraná. Vamos ouvir. Para esta quarta-feira, o tempo permanece instável em boa parte do Paraná, principalmente na metade sul paranaense. Do centro para o leste do estado, temos previsão de chuva a qualquer hora do dia, assim como na faixa litorânea. Nas regiões mais ao norte e também em parte do oeste, até há um predomínio de sol previsto na maioria das cidades. São poucas as regiões que terão chuva nesta quarta-feira. E o que nos reserva para os próximos dias? A previsão é que essas nuvens nos deixem aqui no norte do estado, o céu fique bem limpinho, azul, mas as temperaturas mais baixas ainda vão nos acompanhar nesse restinho de semana, mas as temperaturas máximas vão subir um pouquinho, chegar aí na casa dos 20 e poucos graus, então vai ficar um pouquinho mais confortável para a maioria dos londrinenses que gosta mesmo de um calorzinho, de uma temperatura um pouco mais confortável do que a gente está sentindo nessa quarta-feira por aqui. Alberto. É porque o mês de agosto geralmente já tem temperaturas um pouco mais altas, mas agora está invertido, né? Julho teve temperaturas mais elevadas e agosto está com essa nova onda de frio e não será a última desse inverno, não. Obrigado aí a Giovana Machado.
Tem participação também de telespectadores. Fica aberto o meu convite para você participar, mandar mensagem aqui para o aplicativo Você na RPC. Eu ainda não tinha feito o convite nessa quarta-feira, mas claro, a sua participação sempre é muito bem-vinda. Um dos recados que eu já observei que estava cadastrado aqui é o da Sirlene Gonçalves. Ela contando que está assistindo o Meio Dia Paraná debaixo das cobertas, que lá no residencial Vila Romana está bem frio também, que ela não perde o jornal, mandando um abraço para toda a nossa equipe. O Vila Romana fica num ponto alto da nossa cidade, até por isso venta mais e a sensação de frio é ainda maior. Agora, 12h11, vamos conferir então a previsão do tempo. A Giovana já antecipou algumas das informações, mas você confere agora imagens também ao vivo desse céu carregado, muitas nuvens, 12 graus agora. Chuva, não tem previsão pelo menos, mas o tempo está instável ainda. Essa faixa aqui em azul mais claro pega a parte do norte do Paraná e indica que algum chuvisco ainda pode sim ser registrado ao longo das próximas horas em algumas cidades da nossa região. Essa faixa em azul mais escuro, a região sul do Paraná, aí sim, possibilidade de pancadas mais intensas nas próximas horas. Aqui nesse mapa você confere que as mínimas no norte do Paraná ficaram ali 9, 10 graus, mas quanto mais ao sul, mais baixas as temperaturas nessa quarta-feira. Na região de Guarapuava, mínima de 7 graus. Lá em União da Vitória, 3 graus no comecinho da manhã dessa quarta-feira. Aqui na região, as temperaturas não vão subir muito ao longo das próximas horas. Em Rolândia, não passa dos 12 graus. Apucarana e Cornélio Procópio, 13. Jacarezinho, 14. E mesmo em Bandeirantes, que tem temperaturas mais elevadas, hoje terá a máxima de 16 graus. Aqui em Londrina, a máxima ao longo da tarde pode bater nos 14 graus. Depois, à noite, caindo para a máxima de 12 graus. Ao longo da madrugada, vai ficar bem gelado novamente nessa madrugada de quarta para quinta-feira. A previsão para os próximos dias eu trago para você ainda nessa edição do nosso Meio Dia Paraná. 12 casos suspeitos de varíola dos macacos estão sendo monitorados em Londrina. A situação é acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde. Vanessa Navarro, como estão esses pacientes? Alberto, esses 12 pacientes, eles estão bem, se recuperando e em casa, não precisaram de internação. Estão cumprindo também o isolamento, que é obrigatório nesse caso, justamente para evitar a transmissão para outras pessoas. E quem são esses pacientes, né? A gente teve aí um pouco do perfil deles passado pela Secretaria de Saúde hoje. São 7 homens e 5 mulheres com idades entre 14 e 65 anos. Chama atenção, né, esses casos suspeitos mais jovens, são um menino e uma menina de 14 anos. Se confirmados, vão ser os primeiros casos da varíola dos macacos entre adolescentes aqui no Paraná. Esses pacientes tiveram as amostras, né, de sangue colhidas entre o dia 3 de agosto e a data de ontem. E aí a Secretaria esperou ter todos esses dados realmente para fazer a divulgação. Tanto que ontem mesmo, aqui no Meio Dia Paraná, o secretário afirmava que não havia casos suspeitos em Londrina. E aí agora a gente tem então a divulgação de 12 casos que estão sob análise de pacientes aqui da cidade. Segundo a Secretaria de Saúde, a princípio não há relação entre esses pacientes. Então, eles não teriam tido uma transmissão entre eles. Outro dado que chama atenção é que a maior parte, 9 desses pacientes, não viajaram para nenhum país onde a transmissibilidade, né, da varíola dos macacos é maior, é mais grave. Portanto, isso já demonstra que pode estar havendo aquela transmissão comunitária já aqui em Londrina, exemplo do que ocorre em outras partes do Brasil. Esses pacientes apresentaram um sintoma mais clássico desse tipo de varíola, que são as erupções na pele. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, concedeu uma entrevista coletiva hoje para falar desses casos e a gente separou um trecho da entrevista para vocês. Os casos que nós temos hoje, todos eles estão sendo monitorados, mas nenhum paciente necessitou de internação, então na maioria das vezes são leves e o isolamento se dá até o desaparecimento por completo das lesões que têm, em média, durado aí cerca de 20 a 21 dias. É evidente que os contatos também são monitorados, os contatos desses pacientes que foram coletados exames, para que se durante esse processo
de investigação surja alguma lesão, algum sintoma característico, a gente também possa fazer a coleta. E essa divulgação, né, de casos suspeitos aqui em Londrina vem no momento em que a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre a situação da varíola dos macacos aqui no Brasil, que já tem, olha só, 2.415 casos confirmados e um óbito. Aqui no Paraná, a gente tem 36 casos confirmados, sendo 35 na capital, concentrados em Curitiba, e apenas um no interior, registrado no município de Maringá. E aí fica aquela preocupação, né, das pessoas com relação ao que precisam saber sobre a doença, qual é o risco de contágio, enfim, o que também fazer em caso de sintomas suspeitos. A gente também questionou, então, isso mais uma vez hoje ao secretário de Saúde. Veja o que ele diz. Que a gente pode emitir um alerta e uma orientação é que a população fique atento, em especial, a essa questão do aparecimento abrupto, assim, inesperado de lesões pelo corpo, indiferente do motivo. Então, devem buscar de imediato uma unidade de saúde, seja da iniciativa privada, seja um posto de saúde perto da sua casa, porque um profissional de saúde possa fazer essa avaliação e a condução correta do caso. Bom, esses casos suspeitos de varíola, divulgados agora pela Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, eles ainda não aparecem no balanço da Secretaria Estadual de Saúde, até porque o último boletim divulgado pela CESA é do dia 3 de agosto. E esse último boletim traz casos suspeitos em outras cidades aqui da região. A gente preparou uma tela aí para vocês mostrando onde eles estão. Em Jaguapitã, Sertanópolis, Carlópolis, Sertaneja e Guapirama. Aqui em Londrina aparece um caso descartado. Lembrando que aqui a gente teve um caso descartado e também um caso inconclusivo em que houve sintomas clássicos da doença, mas não foi possível realmente fazer o exame em tempo hábil, enfim, para que se confirmasse isso. E também houve um outro caso descartado em Cambé. Esses exames, eles são colhidos aqui, enviados para o LACEN em Curitiba e de lá vão para um laboratório em São Paulo que está centralizando todos os exames no Brasil. A gente ainda não tem uma data para receber a confirmação, né, então, ou o descarte desses casos. O fato é que, embora seja uma doença ainda de letalidade, digamos, relativamente baixa, né, a gente viu aí quantos casos no Brasil, mais de 2.000, quase 2.500 e apenas uma morte, é uma doença que traz muitos transtornos, sofrimento para muitos pacientes, né, e que preocupa, Alberto, porque ainda não existe vacina para ela, né? Pois é, a prevenção e o diagnóstico precoce são indispensáveis para tentar contornar e evitar uma disparada no número de casos. Obrigado a Vanessa Navarro, que está no centro de Londrina. Já eu faço um novo contato com ela. Ela vai voltar com informações também do comércio da nossa cidade. Mais uma cabine telefônica daquele modelo inglês está passando por manutenção. É aquela que fica ali no Igapó 2, perto do Yacht Club, na Avenida Higienópolis, com a Joaquim de Matos Barreto. O pessoal de manhã percebeu toda essa movimentação por lá, entrou em contato aqui com a nossa RPC e a Mônica foi até o local para saber se é um reparo pontual ou é a retirada, Mônica, de mais uma dessas cabines aí tão tradicionais. Sim, Alberto, e muitas pessoas que passam por aqui fazem perguntas para a gente, o que está acontecendo com essa cabine. Isso porque ao longo da manhã um trabalhador estava aqui fazendo alguns reparos. Nós conversamos com ele até mesmo para entender o que ele estava fazendo por aqui e ele disse que ele está iniciando uma retirada. Ele estava com algumas ferramentas aqui e ele começou a fazer a retirada dessa parte aqui. Agora ele foi para o almoço e deve voltar no período da tarde para continuar a fazer esse trabalho. A gente vai abrir rapidamente aqui, só para quem está em casa ver ao vivo como que está a parte de dentro da cabine. Antigamente ela tinha, né, um telefone e depois que ele foi retirado daqui, muitas pessoas continuam visitando a cidade e utilizando esse local, claro, como um ponto turístico, um local para tirar fotos, mas agora ela está dessa forma.
as ferramentas, né, desse trabalhador continuam aqui, porque ele deve voltar para terminar esse serviço. E o que ele contou para a gente? Que iniciou então esse serviço de retirada, mas ele não vai fazer sozinho. Algumas máquinas virão para cá depois para tirar totalmente essa cabine do local e, segundo ele, outra cabine mais nova vai ser colocada aqui neste local. Nossa produção, a Tatiane Vieira, entrou em contato com a Sercontel até para a gente entender se isso é um projeto mais amplo e se realmente vai acontecer uma troca dessa cabine por uma mais nova, mas a gente ainda não teve uma resposta por parte da Sercontel. Vocês viram aqui também que normalmente esses locais, infelizmente, estão sendo vandalizados. Nessa mesmo aqui, há algumas pinturas, algumas pessoas, claro, não respeitam esses locais. Então, desde 2020, a Sercontel iniciou um trabalho de retirada dessas cabines, tanto por conta do vandalismo, quanto também porque muitas pessoas pararam de utilizar esses telefones públicos. Essa regra também vale para os orelhões, então muitos orelhões estão sendo desativados aqui na nossa cidade. É muito triste também a gente falar exatamente de retirada dessas cabines, porque elas são realmente símbolos da cidade. A gente lembra que elas começaram a ser instaladas em 2009 como uma homenagem aí para para os fundadores, né, da cidade, que são os ingleses, são as cabines que também existem em Londres, na Inglaterra. Então muitos locais aqui da cidade possuem essas cabines. Ao longo dos últimos anos elas foram retiradas de alguns locais importantes, como na Avenida JK e no calçadão da nossa cidade, mas a expectativa é que essa aqui, que fica no Lago Igapó 2, ela seja retirada, mas trocada por uma mais nova. A gente espera que sim, né, Alberto? Porque eu mesmo, quando cheguei em Londrina, o primeiro local que eu vim conhecer foi essa região aqui do Lago Igapó 2, Avenida Higienópolis. É um ponto turístico e tirei várias fotos aqui nessa cabine. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vêm conhecer a cidade também fazem isso, querem levar uma lembrança utilizando essa cabine, essas cabines inglesas que são, sim, símbolos de Londrina. Vamos seguir acompanhando para ver o que acontece agora. À tarde, esse trabalhador vai continuar por aqui fazendo essa retirada e depois vem um guincho para ir levar totalmente essa cabine aqui do Lago Igapó 2. Valeu, Mônica. É um espaço, né, bastante atrativo, bacana, mas que com esse vandalismo, com essa falta de manutenção, acaba se tornando aí realmente feio, acaba ficando à margem de toda a nossa cidade. Lembrando que no centro de Londrina, quando algumas cabines foram retiradas nos últimos anos, também havia a promessa de que passariam por manutenção e seriam reinstaladas, o que não aconteceu até agora. Torcer para que nesse caso do Igapó aí tenhamos um desfecho diferente, para que efetivamente esse retorno da cabine consertada ocorra nos próximos meses. 12h23, no próximo bloco, tem mais Meio Dia Paraná, com as discussões sobre um projeto que pretende anular multas aplicadas durante a pandemia. Vanessa Navarro, ao vivo do Centro, vai ter entrevista, vai ter mais informações. É isso aí, Alberto. A gente vai trazer o posicionamento de comerciantes, também donos de bares e restaurantes sobre essa proposta que prevê não só o perdão a multas, mas também devolução de valores a quem foi multado por descumprir medidas restritivas de combate à Covid-19 durante esse período de pandemia, que, aliás, ainda não acabou. A gente também vai aproveitar. Estamos aqui no centro de Londrina falando de comércio para falar sobre o horário estendido das lojas para as vendas do Dia dos Pais. É daqui a pouquinho, a gente volta direto desse calçadão que também está gelado, viu? Corredor de vento no centro de Londrina, a sensação térmica é de frio ainda mais intenso do que acabam marcando os termômetros. Você também vai ver no próximo bloco os gols do Tubarão, o gol do Tubarão e os gols do Cruzeiro. Partida de ontem à noite. Teve ainda confusão ao final da partida e o jogador do Cruzeiro foi parar na delegacia. E mais, levantamento do Selfie Paraná aponta as causas, os temas com os quais os londrinenses mais se identificam. A imagem ao vivo é do litoral do Paraná, da praia de Guaratuba. Está ventando demais no litoral paranaense. Tem inclusive alerta da meteorologia de que os ventos fortes vão continuar nas próximas horas com risco de estragos. São vendavais com rajadas muito fortes de vento. No litoral de Santa Catarina, inclusive, já temos alguns estragos sendo registrados. Lá no G1 você confere mais informações. Em Guaratuba, a temperatura agora é de 15 graus. Seu Meio Dia Paraná volta já.
volta com o Meio-Dia Paraná, agora meio-dia e 28. O comércio de rua de Londrina tem horário ampliado a partir de amanhã. Lojas poderão abrir até mais tarde, de olho nas vendas do Dia dos Pais. Vanessa Navarro, essa abertura durante a noite é algo mais comum no centro, mas a regra vale também para outros pontos comerciais, para os bairros da nossa cidade. Opa, vale para todos os pontos comerciais da cidade, Alberto. Como você falou, a gente tem, claro, um núcleo bem mais forte aqui no centro, mas também tem um comércio bastante expressivo na Avenida Samuel Quinde, na Avenida Inglaterra, na Maringá, algumas lojas também na Gleba Palhano. Então, essa autorização de abertura estendida vale para todo mundo. Aí, claro, vai depender de cada lojista, ver se realmente vale a pena e definir se vai aproveitar essa liberação do horário. Vamos reforçar para vocês, então, como é que vai funcionar esse horário para o Dia dos Pais, né? A gente vem adiantando aqui para vocês, mas agora estamos na semana, então vale reforçar que a partir de amanhã o comércio, então, vai ficar aberto, né? As lojas de rua autorizadas a abrir até às 9 horas da noite e isso vai valer, então, para amanhã e sexta-feira. No sábado, o comércio pode abrir até às 6 horas da tarde, como já vem ocorrendo, lembrando que também é facultativo. Nem todos os lojistas têm aberto, mas sendo véspera do Dia dos Pais, a gente deve ter mais lojas funcionando também. Para falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, do horário estendido, de como está a expectativa das vendas, a gente convidou para passar o frio aqui com a gente a Márcia Manfrim, que é presidente da Associação Comercial de Londrina. Boa tarde para você, Márcia. Obrigada aqui por ter vindo. Como é que está a expectativa de vocês com relação às vendas nessa temporada em que o dinheiro anda muito curto? Realmente o dinheiro anda muito curto, mas nós temos que acreditar na força do nosso empresário e na geração de empregos, que é o que faz a nossa economia girar. Nós estamos esperando um Dia dos Pais com uma projeção de um aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado, com um ticket médio na ordem de R$ 175. Isso também traz um aumento em relação ao último período medido, que foi de 2021. Esperamos que os estoques se movimentem, porque o frio veio para nos ajudar aí a fazer a movimentação do saldo de estoques que ainda ficou do frio que foi curto, e que tenhamos então um Dia dos Pais abençoado, em família, em paz, mas com muita movimentação no nosso comércio. O pessoal vai encontrar promoções, o que vocês prepararam aí de especial? Sim, nós fizemos agora recentemente toda a liquidação da cidade, mas ainda temos lojas com muitas promoções, e como é final aí do nosso inverno, entendemos que teremos bons preços e boas opções de presentes para os nossos papais. Obrigada, Márcia. Daqui a pouquinho a gente volta a falar contigo. E olha, a gente conversou também com o pessoal do 5º Batalhão da Polícia Militar. O comandante disse que vai haver um reforço do policiamento aqui no centro da cidade, em outras áreas, né, que concentram muitas lojas, como tem ocorrido, né, em datas comemorativas. E interessante que eles falaram que vão manter o reforço, inclusive, um pouco após o horário de fechamento do comércio, para garantir, Alberto, também a segurança do pessoal que vai estar voltando para casa. Muito importante nessa tranquilidade aí para quem vai às compras à noite, para quem trabalha o dia inteiro e quer aproveitar esse horário estendido. Está aí a Polícia Militar dizendo que também vai ter esse reforço no patrulhamento na quinta e sexta à noite. Já já eu volto a conversar com a Vanessa Navarro. Antes, vou chamar para esse bate-papo nosso a Giovana Machado, porque tem assuntos relacionados. Ontem dissemos que a Prefeitura mandou à Câmara um projeto para anistiar as multas aplicadas por falta do uso de máscaras ou mesmo por promover aglomerações durante a pandemia em Londrina. E vários setores já começam a se mobilizar, se manifestar em relação a esta proposta. Giovana Machado, quais são as avaliações? Conto sim, Alberto. Eu vou começar relembrando rapidinho essa proposta para quem não está acompanhando esse assunto. A Prefeitura quer anular as multas que foram aplicadas nesses últimos 2 anos relacionadas ao descumprimento de regras vigentes da pandemia de coronavírus, principalmente multas aplicadas em comerciantes e empresários. Essas regras estabeleciam o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social obrigatório dentro desses estabelecimentos e até o isolamento
isolamento social, quando bares e hotel comércio precisou ser fechado para que não houvesse a contaminação de coronavírus aqui na cidade. De acordo com a prefeitura, esses decretos já cumpriram o seu papel e a intenção agora é ajudar tanto com o perdão dessas multas, como também com o reembolso do valor de quem já pagou essas infrações, né? Ajudar a esses comerciantes, esses empresários que passaram por uma situação financeira difícil nesses dois últimos anos, e justifica também que a cobrança dessas multas poderia agravar ainda mais a situação desse pessoal. Então, a proposta prevê que os valores que ainda não foram pagos seriam perdoados e quem já pagou poderia obter o reembolso caso entre em contato com a Secretaria Municipal de Fazenda aqui do município. Eu reforço que essa é uma proposta. Esse projeto foi encaminhado à Câmara de Vereadores aqui de Londrina, vai passar pelas comissões dos vereadores para só então ser votada em plenário. Não é uma proposta que já está aprovada. E justamente por isso, as entidades relacionadas ao comércio, ao empresariado de bares e casas noturnas estão se manifestando. Nós conversamos com a Abrabar, que é a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas do Paraná, e o presidente da Abrabar, da associação, disse que essa é uma reivindicação que a associação fez para a Prefeitura de Londrina. Eles realmente queriam que isso acontecesse e por isso apoiam o projeto enviado pela Prefeitura para a Câmara Municipal de Vereadores. E o presidente disse, inclusive, que essa proposta, na visão dele, deve ser aprovada e deve ser estendida para outras cidades aqui do nosso estado. Vamos ouvir com detalhes o que ele disse. A Abrabar apoia plenamente o projeto de lei que tramita na cidade de Londrina, onde concede a anistia ou perdoa as multas aplicadas aos comerciantes, especialmente aos empresários do setor de gastronomia e entretenimento. Esperamos que essa atitude seja replicada em todos os municípios do estado, principalmente na capital, onde está sendo irredutível nessa negociação. Esse momento que nós vivemos, onde muitos empresários não têm condições de manter o seu negócio, manter os empregos, é fundamental essa sensibilidade do poder público. Esperamos que outros municípios façam o mesmo. Vamos trabalhar arduamente que os vereadores aprovem essa lei e principalmente os empresários sejam beneficiados e vá junto, cobrar junto os seus representantes. Nós pedimos à Prefeitura de Londrina o valor que deve ser ressarcido e também quanto teria sido arrecadado por ela. E atenção aos números. Olha só, de acordo com a Prefeitura de Londrina, foram arbitrados 1.920 autos de infração nesse período de 2 anos, sendo eles em 1.270 pessoas físicas que foram abordadas e fiscalizadas nesse período e 670 estabelecimentos, pessoas jurídicas, sendo que a Prefeitura recebeu R$26 mil dessas multas que já foram pagas. E se todos esses autuados tivessem já pago à Prefeitura, o valor dessas multas, a cidade de Londrina, a Prefeitura, o município teria recebido mais de R$4 milhões. Esses são os valores, então, que a Prefeitura de Londrina passou para a gente. E agora eu chamo de volta aqui para a nossa conversa a Vanessa Navarro, porque a gente teve o posicionamento, por exemplo, da Abrabar, a Associação dos Bares e Casas Noturnas aqui do Paraná, e agora ela tem também o posicionamento da ACIL. Vanessa, qual é o posicionamento da ACIL em relação a essa proposta? Pois é, Giovana, a gente pediu aqui para a Márcia Manfrim, presidente da ACIL, aguardar com a gente justamente para ter esse posicionamento. A ACIL, que representa 2.700 empresários do comércio, indústria e serviços aqui em Londrina. Márcia, então qual que é a opinião agora da ACIL com relação a essa proposta que prevê anistia, também devolução de valores para quem levou multas durante a pandemia? Olha, a ACIL é favorável ao cumprimento da lei. Sempre, em todos os aspectos. Porém, neste momento, pós-pandemia, onde a economia da nossa cidade, do nosso Brasil, foi completamente assolada, aplicar sanções ainda maiores ao empresário
certamente terá consequências de maior desemprego, de portas fechando, e é isso que nós não queremos. Nós queremos a retomada da economia, nós queremos que as portas continuem abertas, que o emprego continue acontecendo para que a população possa manter, então, as suas famílias. E desta forma, entendemos que mais penalidades agora para o empresário não seria o momento. Seria o momento, sim, de nós fazermos o fortalecimento da economia, apoiando os nossos empresários, estimulando a geração de emprego tão necessária para a nossa sociedade. É assim que a CIL pensa e é isso que nós apoiamos. Muito obrigada. Essa então foi a Márcia Manfrim, presidente da ACIL, trazendo também, Alberto, o posicionamento dos comerciantes sobre esse projeto de lei. Valeu, Vanessa, obrigado aí. Ou seja, tanto os comerciantes, comércio varejista em geral de Londrina, quanto os donos de bares, entendendo que o projeto é positivo e que não penaliza, não força o pagamento de multas que foram aplicadas ao longo da pandemia. Ontem também, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, pontuou isso, que entendia que os decretos já tinham cumprido os seus papéis e que hoje sair cobrando essas multas penalizaria ainda mais os comerciantes. São estes, então, os posicionamentos dos vários setores envolvidos nessa discussão. Agora, 12h39, hora de falar do Censo 2022. Esse trabalho entrou hoje no 10º dia e o IBGE tem monitorado os desafios dessa primeira etapa e reforçado também alguns cuidados para toda a população. Mônica, que alertas você tem por aí? Alberto, o IBGE recebeu algumas informações de que centenas de pessoas estariam recebendo mensagens por WhatsApp se referindo ao IBGE e também ao censo que começou no último dia 1º. Nessas mensagens, essas pessoas, possivelmente golpistas, pedem que as pessoas cliquem em links ou passem seus dados pessoais para participar, então, do Censo 2022. O IBGE informa, então, que eles não estão utilizando redes sociais para fazer comunicação a respeito dos recenseamentos. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a esses links que chegam pelas redes sociais e não compartilhar com ninguém. Ainda de acordo com o IBGE, há uma comunicação pela internet, mas antes, há primeiro um contato presencial. Vai acontecer da seguinte forma: o recenseador vai em alguma residência, essa pessoa, por exemplo, prefere responder ao censo pela internet e ela tem essa possibilidade. Depois de alguns dias, essa pessoa recebe um e-mail do IBGE devidamente identificado e ela acessa ao questionário com um login e uma senha que é repassada também por e-mail. A gente tem uma entrevista de um representante do IBGE que trouxe ainda mais informações para as pessoas se atentarem a respeito desses golpes. Então, o recenseador visita o domicílio, ele cadastra o morador, cadastra o telefone, e-mail do morador, e esse morador vai receber a solicitação da coleta que ele mesmo optou, pela internet, com todas as instruções para responder. Caso ele esteja demorando para responder, aí sim o IBGE vai mandar um SMS, mas para lembrá-lo de responder. Então, veio o SMS do IBGE, você vai lá, acessa o seu e-mail que você cadastrou junto ao recenseador e fala assim: olha, realmente não preenchi ainda a minha pesquisa, tenho que correr atrás disso. Que foi um compromisso que eu assumi com o recenseador. Então, toda a pesquisa do IBGE é precedida por uma visita presencial do recenseador. Então, a gente reforça. As principais comunicações feitas pelo IBGE serão comunicações presenciais. Qualquer mensagem referente ao IBGE é preciso tomar cuidado, porque podem ser, então, supostos golpes aí aplicados por diversas pessoas. Uma outra informação importante é que se você tiver alguma dúvida a respeito dessas visitas à sua casa, é possível entrar no site do IBGE, pedir os dados dessa pessoa e informar, então, assim que você entra no site do IBGE, já tem um caminho para você informar os dados e também descobrir se aquela pessoa é um recenseador ou não. Reforçando, toda e qualquer mensagem que pode chegar pelas redes sociais em nome do IBGE, é preciso sim ficar muito atento. Alberto. Valeu, Mônica, obrigado. Lá no G1 tem mais informações também para você que está buscando aí orientações sobre as regras, os procedimentos do Censo 2022. Futebol. O Londrina ficou pertinho de encostar de vez no G4
grupo ali de elite da Série B do Brasileirão, mas acabou levando a virada no fim da partida e perdeu por 2-1 para o Cruzeiro, líder da competição. Partida de ontem à noite, aqui no Estádio do Café. Noite fria, chuva fina caindo, mas nas arquibancadas a torcida estava quente, empurrando Londrina na esperança de garantir uma importante vitória. Em um jogo equilibrado, Londrina saiu na frente aos 21 minutos do segundo tempo. GG aproveitou a falha do goleiro Rafael Cabral, tocou para Mandaca, que lançou para o fundo da rede. O Tubarão segurou a vantagem até os 39 minutos, mas os erros nas bolas dentro da área custaram caro mais uma vez. O empate do Cruzeiro saiu depois de uma cobrança de escanteio. A bola foi desviada, Simon tentou afastar, mas mandou firme para o fundo da própria rede. A defesa do Londrina bateu cabeça, mais uma vez. Mandou para o próprio gol e com vontade o Simon. Esse foi o segundo jogo seguido em casa que o Londrina fez um gol contra, digamos, estranhão. No empate com o Criciúma, Vilar recuou para o goleiro Matheus Nogueira, que errou o timing e deu nisso aí. Voltando para ontem, para fechar a noite, já com mais de 49 minutos no cronômetro, Rodolfo garantiu o gol da virada para o Cruzeiro. Desde que eu cheguei, eu sei das dificuldades que nós estamos enfrentando. E eles estão sendo guerreiros. Então calma. Não vamos tirar o mérito do adversário, que tem qualidade, olha a pontuação deles, mas a gente foi competitivo. Com o resultado, Londrina estacionou nos 33 pontos e segue em quinto lugar. Se vencesse, ficaria a 3 pontos do Vasco, que abre o G4. O tipo de chance que não bate na porta toda hora. Eu fico triste. Triste por eles ali dentro. Parabéns ao Cruzeiro. Todos vocês sabem o carinho e o amor que eu tenho pelo clube, está fazendo uma belíssima campanha, mas por dentro eu estou chateado. Mas vamos lá, vamos para a próxima. É uma derrota que de modo algum tira os méritos da equipe até aqui, até porque perdeu para o líder da competição, jogou muito bem, enfim, Tubarão segue embalado, segue na cola do G4. No fim do jogo, teve uma confusão, inclusive com o jogador do Cruzeiro sendo levado para a delegacia, e isso está dando o que falar ainda ao longo dessa quarta-feira. O Rodrigo Saviani, da equipe do GE. Globo, participou da transmissão da partida e chega agora com mais informações. Seja bem-vindo, boa tarde para você. Oi, Alberto, boa tarde a todos. Londrina com essa derrota amarga para o Cruzeiro e logo após a partida, uma confusão envolvendo os jogadores do time mineiro com a Polícia Militar ali no Estádio do Café. Como você colocou, a gente estava na transmissão ontem pelo Premier e logo depois a gente faz a entrevista com os jogadores, saída do campo. O Cruzeiro demorou até um pouquinho mais, os jogadores dele acabaram indo para a torcida ali comemorar com os torcedores do time mineiro que vieram ao Estádio do Café. E aí na saída nós percebemos que 3 jogadores passaram correndo, subindo a escadaria ali em direção às cabines de rádio do Estádio do Café, que ficam na parte superior da cativa. E aí, depois disso, outros jogadores tentaram fazer o mesmo, só que aí a polícia acabou intervindo. Esses jogadores que subiram, inicialmente eles foram informados que estava tendo uma invasão para uma cabine de uma equipe de transmissão de rádio lá de Belo Horizonte. Foram tentar socorrer isso. A polícia depois informou que também recebeu esse alerta, mas foi uma informação equivocada, não teve, de fato, uma tentativa de invasão. Ali embaixo, os jogadores tentaram passar, a polícia acabou intervindo, fazendo bloqueio no portão, e aí começou a confusão, vários empurrões, e também a polícia acabou utilizando até o spray de pimenta para conter os jogadores do Cruzeiro que tentavam passar para subir ali nas arquibancadas do Estádio do Café. Depois disso, o Edu, atacante do Cruzeiro, acabou sendo levado para a delegacia aqui da cidade. Ele foi indicado pelos policiais como possível agressor a um dos policiais militares naquela confusão. Foi até a delegacia, ficou mais ou menos por 1 hora, prestou depoimento e acabou sendo liberado. A repórter Maria Cláudia Bonucci, da equipe da Globo Minas, que veio para a transmissão também para esse jogo, acompanhou esse procedimento ali do Edu, junto com a equipe, e fez imagens e conversou também com o delegado Edgar Soriani. E o delegado explicou a situação, falou um pouco sobre o que aconteceu e também do que ouviu do Edu. Inicialmente, pelas imagens, não tinha como apontar se o Edu agrediu ou não os policiais, por isso mesmo ele acabou sendo liberado. Vamos ouvir o que o Edgar Soriani, delegado, falou sobre o assunto.
Houve uma notícia de que um integrante da comissão, um radialista, estava sendo agredido na arquibancada. E com isso, 3 jogadores do Cruzeiro conseguiram passar e os policiais acabaram fazendo um cordão de isolamento. Isso isolou os 3 jogadores do restante do elenco. E nisso eles queriam ter acesso aos outros jogadores. Os policiais acabaram usando spray de pimenta para dispersar, para tentar isolar e cessar essa agressão. Foi várias agressões verbais e um dos policiais acabou levando um chute. E eles foram enfáticos em apontar que viram um jogador com a camisa 99 que teria feito essa agressão. Só que após a oitiva dos policiais, eu ouvi o integrante do Cruzeiro, o jogador, e ele alegou que ele já tinha trocado essa camisa com inclusive um integrante da equipe do Londrina. Então agora o Edu acabou perdendo o voo depois, o Cruzeiro voltou na madrugada de ontem, agora a madrugada de hoje para Belo Horizonte. O Edu acabou perdendo esse voo, era um voo fretado que o Cruzeiro fez, voltou para BH agora no início da manhã, junto para encontrar o time do Cruzeiro lá e continuar os treinamentos. O Cruzeiro, nós procuramos ele. Ontem o Edu foi acompanhado por uma advogada, por 2 dirigentes do Cruzeiro. Eles acabaram não falando sobre o assunto na saída da delegacia ontem para a repórter Maria Cláudia Bonucci, que estava acompanhando o caso. E depois, hoje pela manhã, nós procuramos o Cruzeiro também, mas ele ainda não deu retorno, se pronunciou sobre o caso. A polícia vai continuar investigando para saber quais procedimentos serão dados diante dessa agressão que os policiais receberam nessa confusão com os jogadores do Cruzeiro. Então fica essa situação aí marcada da partida de ontem, do Londrina perdendo para o Cruzeiro de virada no Estádio do Café. Lembrando que o Tubarão volta a campo na sexta-feira, lá em Goiânia, para enfrentar o Vila Nova, que está na zona de rebaixamento. O Tubarão busca essa vitória para continuar perto do G4, né, Alberto? Valeu. Obrigado aí ao Saviani. Preocupação também de uma eventual punição para o Tubarão, até porque o árbitro faz a súmula, faz o relato depois da partida ali do que ele presenciou, do que ele viu e eventualmente o Tubarão pode vir a ser penalizado aí por essa confusão no final da partida. Torcer para que não dê nada e que o Tubarão siga embalado na competição. Daqui a pouco, claro, no Globo Esporte tem mais informações para você. E após o intervalo você vai ver mais uma reportagem do Selfie Paraná, hoje mostrando as causas que mais engajam os londrinenses. Tem também informações sobre vacinação em Londrina e a previsão do tempo. Será que esse frio vai continuar por muitos dias por aqui? Daqui a pouquinho eu trago as informações. Imagens ao vivo de Ribeirão Claro, agora 12h50. O Paraná pode perder 17 mil doses da vacina contra a meningite, assunto que está lá no G1. O prazo de validade das doses está próximo do fim e a procura tem sido baixa. Para evitar a perda dessas vacinas, a Secretaria de Estado de Saúde emitiu um alerta para que os municípios acelerem a vacinação e apliquem a vacina meningocócica ACWY. A pasta também orientou que as prefeituras façam a busca ativa de crianças, adolescentes e trabalhadores da saúde. No documento obtido pelo G1, é recomendado o início da vacinação de crianças a partir de 1 ano para administração da dose de reforço e para trabalhadores de saúde em substituição à vacina meningo C, até que os estoques com validade agora em agosto sejam finalizados. Esse imunizante protege contra as meningites ACWY. A doença está ligada à inflamação de membranas que envolvem o sistema nervoso central. Ela pode causar surdez, perda dos movimentos e levar o paciente à morte. Por isso, a vacinação é fundamental. Por meio desse código aqui na sua tela, você confere mais detalhes lá no G1. Situação aí registrada em várias cidades do Paraná e a Giovana Machado foi em busca de explicações específicas relacionadas à Londrina. Isso, Alberto, nós conversamos com o secretário municipal de saúde de Londrina, que disse que nenhuma dessas 17 mil doses citadas pela CESA, que estão próximas ao vencimento, estão aqui na cidade. Segundo ele, Londrina não possui nenhuma dose de vacina contra a meningite próxima ao vencimento. Essas doses citadas pela CESA, são da ACWY, que protegem contra os mais diversos tipos de meningite e o público-alvo vai
vai desde bebês de 3 meses de idade até adolescentes de 14 anos. Cada faixa etária recebe aí um tipo diferente, né, de vacina, também de reforços, e essa é uma vacina bastante importante, principalmente nos primeiros anos de vida, já que a meningite pode provocar a morte, pode provocar surdez ou até perda de movimentos. Então, você que é pai, né, de filhos que tem aí essa faixa etária, bebês até pessoas adolescentes de 14 anos, é bom conferir a carteirinha de vacinação e verificar se o seu filho precisa ou fazer essa vacina ou ainda receber uma dose de reforço. O que a Secretaria disse pra gente, Secretaria Municipal aqui de Londrina, né, que a cidade possui doses contra a meningite, elas estão disponíveis nos postos da cidade, inclusive são ofertadas na campanha de multivacinação que está acontecendo em todo o estado. Então, se você precisa, né, que o seu filho ou seu filho criança, bebê ou adolescente receba essa dose, pode comparecer a um posto de saúde, como nós estamos aqui na UBS Guanabara, e que essas vacinas serão ofertadas de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Alberto. Valeu, Gil. Obrigado aí mais uma vez. Fica o toque, então, para atualizar. Está sempre de olho ali na carteirinha de vacinação. Faltando agora 4 minutos para 1 da tarde, a temperatura em Londrina subiu um pouquinho, lentamente. Chegamos agora a 13 graus aqui nesta quarta-feira. Comigo também, você confere agora a previsão para quinta-feira. Será mais um dia gelado em toda a região, mas com o sol predominando. Nada de chuva amanhã. Mínima de 6 graus em Apucarana, mínimas de 7 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. E as máximas amanhã chegam ali aos 19, 20 graus, um pouco mais elevadas do que hoje. Londrina também terá uma quinta-feira ainda gelada, com mínima de 8 graus. Na sexta, a mínima subindo para 9 e no sábado, aí a mínima de 11, mas a máxima já batendo nos 25 graus. Essa onda de frio vai perdendo força, então, já ao longo dos próximos dias e não irá voltar a chover. O CELF Paraná destaca hoje os nossos hábitos e comportamentos. Na reportagem desta quarta-feira, você vai ver quais são as principais causas que os londrinenses se identificam. Neia, Márcia, Sandra, Elaine. Elas poderiam ter se diluído nas estatísticas de violência se outras mulheres não tivessem gritado seus nomes. Desde 2021, o NEAS, Observatório de Feminicídios de Londrina, vem dando visibilidade a crimes tentados e consumados na cidade. É uma organização formada por mulheres de diversas áreas. Jéssica é advogada de direito da família. Abraçou a causa depois de constatar que por trás de muitos processos de divórcio em que atuava, havia uma história de violência contra a mulher. O tipo de história que já custou a vida de muitas. A gente quer, com isso, que a sociedade londrinense saiba quais são, né, as vítimas, quem são elas, quem elas representam, qual é a história dessa mulher, porque muita gente fala do agressor, mas e essa mulher? O observatório leva o nome de uma delas. Sidneia Aparecida Mariano da Costa, a Neia, foi encontrada desacordada numa estrada rural de Londrina em abril de 2019, depois de quase ter sido morta pelo ex-marido de quem tentava se separar. Ela ficou tetraplégica e acabou morrendo. Deixou 4 filhos. No início de 2021, o agressor foi condenado a 23 anos de prisão por tentativa de feminicídio. A sociedade ela tem que ter consciência do que é esse crime, que a gente não pode mais aceitar que é um crime passional, né? Como se isso fosse um ciúmes. Ciúmes ele não é amor. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente conscientizar as pessoas, mais a gente vai ter julgamentos justos, a gente, quem sabe, não consegue diminuir esse crime. São propósitos que movem cidadãos a se engajar numa causa. Olhe ao seu redor e pense em quantas coisas só aconteceram por conta de mobilização social. Ações para ajudar pessoas vulneráveis, combater discriminação, resgatar animais, denunciar corrupção, proteger a natureza. Iniciativas voluntárias, feitas para melhorar a sociedade, o ambiente, a vida do próximo. O CELF Paraná perguntou aos londrinenses quais as lutas com as quais eles mais se identificam. Em primeiro lugar, veio o combate à violência contra crianças, que apareceu em quase 41% das respostas.
A primeira causa social que me move sempre é família. E fora isso, sempre o trabalho social com crianças. Eu gosto muito de criança. Então, preservou criança, tentando resguardar a inocência da criança, eu acho muito interessante, muito importante. Crianças de rua. Sempre quando a minha esposa a gente atende ou vê assim, a gente fazer alguma coisa, perguntar a história e fazer alguma coisa que está ao nosso alcance, né? Talvez nem mude a história da pessoa, nem vai fazer ela mudar as escolhas dela, mas aquilo vai refletir alguma coisa para ela e é o suficiente. 38% dos londrinenses disseram se identificar com o combate à violência contra a mulher. Que a mulher é sempre atacada pela sociedade, né? Então mexe com a gente porque pode ser um dia com a gente também, como alguém próximo. As outras áreas mais citadas foram o combate à corrupção, a defesa dos animais e o meio ambiente. 6% disseram não se identificar com nenhuma luta. E nem sempre simpatizar com uma causa significa agir, se envolver em ações concretas. Pouco mais da metade dos londrinenses disseram que se identificam com alguma bandeira, mas só se manifestam entre amigos e em redes sociais. Apenas 5% se declararam ativistas nas causas que defendem, número que sobe para 9% entre os jovens de 16 a 24 anos. Todo mundo tem até essa empatia, mas falta o ajudar de verdade. Às vezes eu penso, nossa, eu tenho empatia e tal, me sinto, né, comovida, mas o que eu posso fazer também? Às vezes a gente mesmo não acaba não fazendo nada. Nem sempre se envolver significa protestar, participar de uma ONG. No caso da violência contra a mulher, agir ao testemunhar alguma forma de agressão também é uma forma de se engajar. Antigamente, que nem falava, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Hoje, as tentativas de feminicídios que a gente vê que a maioria foi evitada porque um vizinho escutou e chamou a polícia. Quanto mais pessoas engajadas e quanto mais pessoas estiverem dando suporte para essa vítima, melhor. Esta psicóloga diz que se envolver numa causa traz benefícios não só para quem recebe, mas também para quem oferece ajuda. Nós entendemos que toda atividade que oferece sentido à nossa experiência, que dá significado à nossa existência, ao estar vivo, ao pertencer, né, à sociedade, ela oferece aí, por um lado, sentido para essa vivência e, por outro, um bem-estar. Então, é um elemento protetivo para essa pessoa também, né, que auxilia aí na saúde mental. O que nós observamos hoje é uma ausência muito grande de um sentido, né, de não ter aí um porquê, um para-quê de estar vivo. Então, esse tipo de causa social, ele mobiliza esse sentido, essa experiência, né, de estar fazendo algo que vai ter um benefício aí para o outro. É um pinga-gotas, né? Gotinha em gotinha vai todo mundo fazendo e no final melhora, né? São os dados do Selfie Paraná traçando um painel, um retrato do nosso povo, da nossa gente. Aqui no Meio Dia Paraná também tem mais espaço para a participação dos telespectadores. A Andressa Valim está comentando que é bom saber que será trocada e não retirada aquela cabine telefônica ali no Igapó 2. É a marca registrada turística da nossa linda cidade. Também sobre esse assunto, Cleonice Araújo. Com relação às cabines em Londrina, é sempre importante preservar e valorizar a história e cultura da cidade. O pessoal participando também sobre a anistia de multas aplicadas por irregularidades na pandemia. A Edna Mostaço: não acho justo o perdão, um desrespeito para quem andou correto. Já o Helder Meneghelli: sou contra a anistia. Que moral a prefeitura terá em multar algo novamente? Dê um desconto, cobrem cesta básica, mas anistia não. E recado também do Álvaro Afonso dizendo que se o frio for psicológico, como alguns falam por aí, eu estou com o meu psicológico abalado. O frio já pode ir embora. Tá aí o pessoal querendo que as temperaturas subam logo. E ainda sobre o clima, 4 cidades do nosso litoral cancelaram as aulas na rede municipal hoje à tarde e à noite. O motivo é a passagem do ciclone extratropical pela região. Rajadas de vento chegaram aos 97 km por hora em Guaratuba e já há registro de estragos nas praias do Paraná. Até agora, Paranaguá, Morretes, Guaratuba e Matinhos já confirmaram o cancelamento de aulas para que as crianças fiquem em casa e não tenham aí o risco, né, em meio a esse vento tão forte no litoral. Essas imagens aí são ao vivo justamente lá da praia de Guaratuba. Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento
Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.